Olá! Sejam muito bem-vindos a bordo do meu canal Aeroportos do Mundo. No vídeo de hoje vamos mostrar alguns segredos que os pilotos do avião escondem dos passageiros. Mas antes de começarmos, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Apertem seus cintos e embarquem comigo nesta viagem. Por mais que viajar de avião seja mais seguro do que realizar os mesmos trajetos de carro, algumas pessoas sentem pavor de entrar em uma aeronave. Para outros, no entanto, é uma aventura perceber que está voando pelos céus e bem longe do solo. Como algumas pessoas sentem muito medo dos voos de avião, alguns segredos são mantidos ocultos pelos pilotos, de modo a evitar o pânico geral. Caso haja algum problema na viagem, dificilmente os passageiros ficarão sabendo. Uma dica é sempre prestar atenção na tripulação de cabine, já que eles são os únicos que mantêm contato direto com os pilotos. Caso surja algum problema dentro da aeronave, eles provavelmente serão os únicos a saber. Acompanhe a seguir alguns segredos que os pilotos de avião tentam esconder de você. Luzes de cinto de segurança podem ser esquecidas. Algumas vezes, os pilotos esquecem de ligar ou até desligar os sinais do cinto de segurança. Esses sinais são essenciais para que a tripulação saiba os momentos em que é obrigatório ficar sentado e com os cintos afivelados e também o momento em que podem levantar para ir ao banheiro, por exemplo. Mesmo se tratando de uma regra a ser seguida, os pilotos lidam com uma grande quantidade de coisas para manter a aeronave no percurso e às vezes pode acontecer mesmo um esquecimento, certo? Dessa forma, preste atenção na tripulação de cabine. Se eles estiverem circulando pelo avião, provavelmente está tudo certo para soltar os cintos e se levantar um pouco. Apesar disso, jamais ignore os avisos do piloto ou os sinais visuais que indicam a obrigatoriedade do cinto de segurança. A propósito, ele foi muito bem preparado para assumir a posição de piloto e, por isso, é autoridade dentro do avião. Piloto e copilotos são proibidos de dividir comida. As refeições do piloto e do copiloto são sempre diferentes. Em hipótese, algumas comidas podem ser compartilhadas, mesmo aquelas que vieram de fora do avião. A regra visa garantir que, caso algum alimento esteja estragado ou até mesmo contaminado, apenas um passe mal e o outro tenha condições de continuar guiando a aeronave. Já imaginou se tanto o piloto quanto o copiloto ficam impossibilitados de manter a direção do avião? Todo cuidado é pouco nesse momento. Com que frequência eles usam o piloto automático? A maioria dos viajantes sabe que os aviões estão no piloto automático pelo menos parte do tempo, especialmente em voos de longa distância. Mas você pode se surpreender ao saber quanto tempo o piloto automático é usado durante o voo típico. Normalmente, o piloto automático é acionado logo após a decolagem e permanece ligado até pouco antes do pouso, se tudo no voo correr bem. Um capitão aposentado de uma companhia aérea disse que estima que mais de 90% da maioria dos voos são feitos com piloto automático. Eles podem exagerar no tempo de pouso. Como voar depende de muitos fatores, como mecânica do avião, clima, etc. As companhias aéreas podem ajustar seus horários de chegada projetados para evitar pousos tardios. Se você é um viajante experiente, pode ter estado em alguns voos em que o avião chegou milagrosamente cedo ou na hora certa, mesmo após um longo atraso na decolagem. Você pode ter pensado em excelentes condições de voo ou alguma mágica que o piloto fez para diminuir o tempo da viagem. Mas isso é mais provável porque a companhia aérea adicionou alguns minutos extras à programação do voo, para que seu registro de chegadas pontuais seja melhor. Eles podem estar voando com pouco combustível. Como as companhias aéreas estão sempre procurando manter os custos o mais baixo possível, os aviões podem ter combustível suficiente para chegar a um destino, já que voar com peso extra queima combustível. No entanto, se algo, como mau tempo, acontecer, isso pode levar a uma parada não planejada em um aeroporto mais próximo para reabastecer. Avião pode voar com um motor só.
Os aviões comerciais modernos são equipados com 2 ou mais motores que os mantêm no ar em constante movimento, mas caso ocorra uma pane em algum dos motores, o outro assume toda a sustentação da aeronave e passa a exercer um pouco mais de força para compensar esta falta. Desta forma, você pode continuar sua viagem em segurança. Alguns aviões podem voar por mais de 5 horas depois que um de seus motores falha. ETOPS, ou operações gêmeas estendidas, é uma designação que indica o período de tempo que um avião bimotor pode navegar com segurança com um motor inoperante. O pouso e a decolagem são os momentos mais perigosos. Apesar de os acidentes de avião serem raros e não resultarem necessariamente em uma queda, o pouso e a decolagem são os mais perigosos para os viajantes e para a tripulação. Esses são os momentos em que os pilotos têm menos tempo de decisão para manobras de emergência, caso elas sejam necessárias. De acordo com estatísticas divulgadas pela Boeing em 2009, 43% dos acidentes com vítimas acontecem durante a fase de decolagem, que vai desde a aceleração do avião na pista até a chegada à altitude de cruzeiro. O momento da descida e do pouso também tem destaque e correspondem a 41% dos incidentes. Segundo este mesmo levantamento, apenas 16% dos desastres fatais são registrados durante o voo, quando o avião está com altitude e velocidade estabilizadas. A porta do avião não pode ser aberta em pleno voo. Apesar de muitos filmes mostrarem cenas em que a porta do avião se abre durante o voo deixando os passageiros à beira de cair, isso só acontece na ficção. Na vida real, as portas só podem ser abertas se a pressão no interior e no exterior da aeronave forem virtualmente a mesma, algo impossível de acontecer durante um voo comercial. O meio do avião é o lugar mais seguro em caso de queda. Mais ou menos. Com base nos dados da agência que regula a aviação civil nos Estados Unidos, divulgados pela revista Time, a segurança é maior para quem fica sentado na parte traseira do avião e na poltrona do meio. Entretanto, já ocorreram acidentes no Brasil em que sobreviveram apenas as pessoas que estavam sentadas nos últimos assentos. Não existe uma regra para escolher o lugar mais seguro e tudo depende das causas e circunstâncias em que o acidente ocorreu durante a viagem de avião. Triângulo preto acima da janela. Os viajantes costumam preferir assentos na janela em vez de assentos no corredor. Quem preferir o assento na janela poderá desfrutar das incríveis vistas de cidades e nuvens oferecidas ao longo do voo. Apesar das vistas inigualáveis que as janelas oferecem, agradar os passageiros não é seu único objetivo. Se você já viu um triângulo preto acima de sua janela, não é coincidência. O triângulo preto permite que a tripulação saiba qual janela oferece a melhor visão da asa. Se houver algo errado com a asa, o capitão ou a tripulação podem olhar por esta janela para obter a melhor visão. Ganchos nas asas do avião. Para aqueles acostumados a sentar na janela, você deve ter notado pequenos ganchos nas asas do avião. Embora sejam pequenos detalhes físicos, esses ganchos podem realmente salvar sua vida em caso de emergência. Esses pequenos ganchos existem para ajudar os passageiros a sair da aeronave com segurança durante um pouso na água. Se a asa estiver muito escorregadia para atravessar durante uma evacuação de emergência, a tripulação de voo prenderá a corda do avião aos ganchos para que os passageiros possam atravessar a asa com segurança até o escorregador inflável de saída. Se houver uma ameaça à segurança a bordo, os pilotos não abrirão a porta do cockpit. Apesar do que Hollywood levou todos a acreditar, se houver uma ameaça à segurança a bordo, os pilotos devem seguir um protocolo rígido. Desde os eventos de 11 de setembro, os cockpits das aeronaves tornaram-se extremamente seguros. E isso significa que os pilotos nunca abrirão a porta se houver uma ameaça potencial à segurança. Eles também são treinados para detectar uma situação em que um comissário de bordo pode tentar convencer os pilotos a abrir a porta sob coação. Os pilotos frequentemente dormem no trabalho. Então, quem está pilotando seu avião, exatamente? Talvez ninguém, pelo menos durante partes do voo.
De acordo com um relatório de 2017 em grupo de 500 pilotos entrevistados, 43% admitiram ter adormecido acidentalmente enquanto tripulavam o avião, enquanto 31% admitiram ter acordado de um cochilo e encontraram seu companheiro piloto dormindo também. Bem pessoal, obrigado por terem assistido ao meu vídeo. Esses segredinhos vão te ajudar a aproveitar um pouco mais a sua viagem e saber mais sobre como funciona o seu voo. Espero que tenham gostado. Se você ainda tem alguma informação e que gostaria de compartilhar conosco, fique à vontade. Comente aí nos comentários. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Aproveite e faça boa viagem. E até o próximo vídeo.